Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Inspiração no seu canal Inspira Sucesso, na série Inspiradores. E hoje eu estou aqui com um casal maravilhoso, lindo, abençoado, amigos queridos. E só tenho uma dúvida de uma coisa, da onde eles são. Mas eu vou dar uma dica. Antes de eu dar a dica, eu vou pedir para você. Aliás, eu nem vou pedir, sabe por quê? Todo mundo fala, curte aqui, compartilha aqui. Escreve aqui, eu não vou falar nada. Faça o que você quiser. Aquilo que se você sentir no teu coração, tá bom? Mas tá curtidinha. Mas o casal que eu tenho hoje aqui, ele é meio nômade e eu vou dar uma dica de onde ele é. Uai, tô aqui com Cícero e Niete, sejam bem-vindas ao nosso canal, ao nosso podcast. Ficam à vontade, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Boa tarde. Bom, obrigado, Dailton. Muito feliz de estar aqui com você nesse podcast Inspira Ação. Né? Tenho te acompanhado aí, né, nos seus vídeos e tem sido muito impactado, né, com todos os testemunhos, né, as histórias que são faladas aqui, né, a respeito daquilo que mudou, de um tempo de impacto que aconteceu na vida de uma pessoa, que houve aquele momento de mudança total, radical na vida da pessoa, né? Mas eu acho que eu sou lá eu ainda sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte? Belo Horizonte. Belo Horizonte, como que é? Belo Horizonte. Tá, eu sei que você é um cavalheiro. Eu quero que você apresente a sua esposa. Olha, aqui é a Antoniette, mais conhecida como Niete, né? E nós somos casados já há 38 para 39 anos. Nós temos 3 filhos, Daniel, o Rafael e a Ana Luísa, presentes de Deus, e temos uma netinha também. Olha aí, essa eu não sabia, hein? E essa aqui é minha querida esposa, né, que há quantos anos nós estamos juntos. É uma companheira idônea, fiel, né, que tem cuidado de mim, que tem cuidado da nossa casa, dos nossos filhos, né, com uma sabedoria muito grande. Né? Muito bom, sejam bem-vindos, viu? É um prazer receber vocês. Que moça linda a sua esposa, né? Pois é. E eu sei que ela tem um coração gigante também, não é isso? Tem um coração enorme, né? E eu acho, assim, ela é muito bonita, viu? Muito bonita. E sempre foi, né? Deus, assim, me abençoou como uma princesa. Não, com certeza, né? Porque, né? Falam assim, né? Quando tem um casal e a moça é muito bonita, fala que você orou muito e ela não orou nada, né? Pode ser. Também fui abençoada. Também. Foi, né? Mas quando eu conheci a Niete, ela tinha participado de um concurso de Miss lá em Minas Gerais. Olha! Conta essa história. Reuniram 10 cidades do interior. Algumas eu lembro aqui. Foi em Luz, uma cidade do centro-oeste de Minas. Luz, Abaeté, Papagaio, Martim Campos, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Quartel-Geral, Abaeté e Tiros. Você viu, Niete? Ele sabe todas as cidades. Lembrei de todas as cidades, hein? Reuniram todas as moças naquela época para participar desse concurso, que através da vencedora desse concurso ia ser levantada uma para ser Miss Belo Horizonte. E ela ganhou de todas essas cidades, todas as moças lá. Ela foi eleita ali a Miss Luz, né? Que daí para frente ela ia representar Belo Horizonte num concurso de Miss em Belo Horizonte. Parabéns. Até o dia em que eu cheguei e conheci a Niete. Aí acabou com a carreira. Também. Depois, não sei se... Acho que não, mas bateu um ciúme, assim, né? Aquela coisa toda. Eu cheguei e falei assim, olha, a partir de agora, acabou. Essa carreira de agora, de Miss, né, nós vamos seguir um outro caminho agora. Sim. Mas foi lá em BH que você fez uma história na área de saúde? Sim. Belo Horizonte, eu iniciei trabalhando em uma empresa, que essa empresa era uma operadora de plano de saúde. Fazia parte de um grupo muito grande em Belo Horizonte, que haviam outras empresas, eram 11 empresas, e uma delas era a Transclínica. Era uma empresa operadora de plano de saúde. Né? E ela era uma empresa que trabalhava somente no âmbito corporativo. Tá. Né? Então, de repente, essa empresa ela foi tirada desse grupo e entregue nas mãos de um homem muito capacitado, um amigo meu até hoje, tudo, bem experiente, tudo na área de administração, de finanças e tudo,
conhecia bem o plano de saúde, mas ele não conhecia bem da área comercial. E você faz muito bem, né, Cícero? Pois é, eu vim de uma experiência muito boa, né, dirigindo uma empresa de consórcio em Goiânia, né, muitos anos atrás e tudo. Então, essa área, né, de comercial, né, essa área de empreendedorismo, né, essa área de treinamento de vendedores, né, de capacitação de pessoas, isso eu aprendi um pouco, né, ao longo do tempo, né, e passando por tantas cidades igual eu passei, trabalhando. É, né? ó, já falou de 3, ó, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia? Goiânia, São duas Paulo. vezes em Goiânia. Ó, já Porto tem, Alegre, vai contando, Porto 4, Alegre. Porto Alegre, mas já vai Brasília. contando, vai 6. Até o final vamos ver quantas foram, hein? E Cícero, tiveram uma indústria de chocolate, mas me fala uma coisa, como começou a sua carreira? Você sempre foi vendedor? Eu posso dizer que sim. É? Minha primeira experiência, né, no ramo de negócios, eu morava em Belo Horizonte, atrás de uma igreja muito famosa que tem lá em Belo Horizonte, no bairro Padre Eustáquio. Né? Seria a igreja Padre Eustáquio, né? Igreja católica, muito grande, né? Muito visitada, né? Todo o estado de Minas Gerais e tudo. Como uma igreja grande, tinha muitos fiéis, né? Tinha uma praça assim, muito legal em frente a essa igreja. E eu morava com a minha avó na época, morava atrás da igreja, então era muito pertinho. Eu chegava lá e via aqueles meninos, aquelas crianças ali de 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, com seu engraxate, né, de engraxar sapato. Uhum. E eu ficava doido ali para poder sentar. Eu queria trabalhar, eu já queria assim, trabalhar, né, eu queria fazer alguma coisa. Né? Tanto que antes desse primeira tentativa minha dentro do ramo de negócio, de empreendedorismo, né, que foi o engraxate, né, eu já era sócio da minha avó. Ah, é? Né, nós fazíamos terço para vender. terço, de contas de lágrima, de semente de azeitona, a coisa mais assim incrível. Nós vendíamos na igreja. Eu era vendedor, eu era menino e ia para a porta da igreja. Em vez de você ir para o caminho do coroinha, ajudar o padre, você foi Mas eu ajudei também. Foi para o caminho do empreendedorismo. Pois é. E conta essa história de sapateira, então. Então, assim, na casa da minha avó, os meus tios, né, eles tinham marcenaria. Né? Era um lote muito grande, né, uma casa grande. No fundo desse lote havia uma marcenaria. Fazia móveis, né, e muito bem feito, por sinal, e tudo. Né? E meu tio gostava demais de mim, eu morava lá, eu era os dodói do meu tio Arnaldo. Ele um dia falou comigo assim, eu vou fazer um engraxate para você. Só que ele fez um engraxate, assim, vamos fazer aqui uma analogia aqui com uma Mercedes-Benz. Uhum. Porque todo engraxate que a gente vê é mais velho, é mais fusquinha. Todo sujo de... Fusquinha, né? Todo sujo de graxa, quebrado aqui, bate dali, bate... Né? Uhum. Então, aí ele fez para mim uma Mercedes-Benz. Uhum. Nunca vi, me lembro como se fosse hoje, né? Daquele engraxate maravilhoso, aquela coisa mais linda. Comprou as graxas Nugget para mim, né? Top, de primeira linha. Escova de primeira linha, latinha de água com escovinha para lavar o sapato, aquela coisa toda, né? Depois dá aquela engraxada nele, aquela batucada, né? Com aquela pano de guarda-chuva? Pano, né? Aqueles panos de aquele tecido, né? Próprio para isso, né? Dá uma molhadinha nele e tal. Hoje em dia ninguém sabe disso, né? Ninguém sabe disso. E eu cheguei lá e minha avó, assim, cuidava de mim, você precisa de ver. E minha avó passava brilhantina não, era outro produto, é como se fosse uma brilhantina, mas chamava, não sei se eu lembro o nome agora, Quina Petróleo. Chamava Quina Petróleo. As pessoas são mais velhas ainda para lá dos 60, lembra disso. Né? Então, é um sebo, vai. Pois é um sebo. Passava ali, ela partiu meu cabelo assim, emplastou meu cabelo assim com aquilo, penteou direitinho, uma camiseta branquinha. Você para engraxar sapato com uma camiseta branquinha. Aí eu chego lá, aquele monte de menino engraxando sapato. Mas foi uma experiência que eu tive assim, muito excelente. Complicada. Boa. Complicada. Porque os meninos, eles olharam para mim assim, eu acho que bateu uma inveja no coração da criançada lá, dos meninos lá. Eles olharam para mim assim, eles começaram a me bater. Eles quebraram o meu engraxate no primeiro dia? No primeiro dia. A concorrência foi essa concorrência pesadíssima que eu peguei na época. Primeira lição do mercado, primeira lição do mercado, você olha, cuidado, vai devagar, né? Ou seja, não chega... Não entra entrando, não queira vir aqui pegar o mercado de uma vez só, né? Cheguei lá todo sujo, rasgado, cabelo todo atrapalhado, aquela coisa toda, e com engraxate também todo arrebentado.
as graxas pegaram para eles, ficou aquela confusão. Caramba. Meu tio olhou aquilo ali com muita sabedoria e falou assim, vão lá. Eu falei, não vou não. Eu não, chega. Eu não vou não. Sou bom. Vão lá. Eu falei, fui lá com ele. Ele falou, olha, eu vou arrumar um engraxate de todo mundo, vou consertar o de vocês, vou fazer ele bonito, Olha mas que vocês legal. deixam meu sobrinho trabalhar com vocês aqui. Ué. Deixa trabalhar. E daí Parceria pra de frente, mercado. aí fizemos um acordo lá entre nós, né, e tudo. Seria, Até né? tem Criaram uma um padaria. monopólio do Tem uma padaria em engraxate. frente à igreja, muito antiga mesmo, que tem lá a foto, né, desses meninos engraxados. Eu tô Sério? nessa foto Que lá na legal. padaria, uma foto linda, um Olha painel que legal. bonito lá, sabe? E tá lá eu Que engraxando história. sapato. É magro, Você tava com quantos anos nessa época? uns 7 anos, talvez. Tá. Não lembro. E muito bem. seu próximo passo de empreendedor? Ou já foi pro CLT? Não, empreendedor eu ajudava minha tia e minha avó a fazer cajuzinho de milho, né? De amendoim, né? Torrado e tal, com um pouquinho de chocolate. Então, uma técnica, um cajuzinho assim sensacional. Fazia doce com ele e croquete. E eu saía para vender. Você era da área comercial. Era da área um- comercial, eu saía para vender. Então eu vendia lá no bairro Padre Eustáquio, o bairro estava começando, né? Muita gente indo para lá por causa da igreja, um conjunto que chama Conjunto Santos Dumont muito grande, dezenas de prédios, vendia tudo lá. E depois, quando minha mãe veio de Patos de Minas a morar em Belo Horizonte, aí veio minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos e tudo. E ali nós fomos morar na nossa casa e tudo, e minha mãe fazia pão de queijo. Aham. Dona Vitória fazia pão de queijo. 7 horas da manhã eu saía com um balaio enorme, Aí. lotado de pão de queijo, para poder vender num ponto de ônibus que tinha lá perto. Todo mundo amava o pão de queijo da minha mãe. E tem uma É verdade, Nete, que o pão de queijo da sogra era bom? É? Muito bom. muito Você bom. conhecia todas essas histórias aí? Não conhecia, porque ele Mas era criança. Tá sendo revelado Não, hoje. de hein? verdade. Não, eu não conhecia de participar, né? Ah, na tá, época, tá, porque tá. ele era criança Mas e eu essas mais histórias ainda. ele já tinha contado pra você. Não, mas essa história eu sempre ouvi. Mas então, assim, eu cresci nesse meio, né? Mas quando eu completei 12 anos, eu fui trabalhar no Banco Mercantil do Brasil, em Belo Horizonte. Agência Barreiro, a Visconde de Bituruna, lembro até hoje, 12 anos. Naquela época, os bancários, né, o Banco Mercantil do Brasil, não admitia pessoas menores do que 18 anos. Aham. Mas eles foram fazer uma experiência, a diretoria do banco, em colocar jovens, né, a partir de 12 anos de idade para ser praticante. Praticante. E eu fui o primeiro praticante do Banco Mercantil do Brasil, porque meu pai trabalhava no banco há muitos anos. Meu pai falava direto com o presidente do banco, com o presidente do banco. Com o presidente. Com o presidente do banco. O banco era pequeno na época, um banco mineiro e tudo, né? Bem tradicional e tal. Meu pai, ele chamou, vem cá, Vanderlei, seu filho está com quantos anos? Está com 12 anos. Não, traz ele, vamos colocar ele para trabalhar aqui. Uhum. Vamos conversar com ele e tal. E aí eu fui trabalhar no banco, né? E Banco Mercantil do Brasil. Carreira bancária. Carreira de bancário. Eu fui do Banespa. Eu não lembro o nome, não era praticante, mas era aqueles garotos que levavam documento para cima e para baixo, não era isso? Office boy, né? É, Mas eu tinha- também fazia isso. também. Também fazia. Tinha um outro nome que eu não vou lembrar agora, mas eu lembro que a garotada fazia isso. E você ficou quanto tempo no banco? No banco eu fiquei até 25 anos de idade. Embora quando eu fiz 18 anos, completei 18 anos, eu saí do Banco Mercantil e fui para o Banco de Crédito Real. E com poucos anos de banco ali, eu era muito novo, com 24 anos de idade, eu já fui promovido a gerente de uma agência Olha que legal. do Banco de Crédito Real. Depois foi adquirido pelo Bradesco, né? Era um banco do Estado na época. E, ô Cícero, eu fui bancário, né? E a gente sabe que os bancários, eles saem da agência e vai para onde? Boteco. Sai Você e era vai assim? beber uma... Você era assim também, Cícero, ou não? Assim, eu era. Por quê? Porque embora muito novo, né, com 12 anos de idade, 13 anos ali e tudo, todo dia o pessoal fechava o banco e ia jogar sinuca, beber uma cerveja, aquela coisa toda. Eles vão comigo, vão lá. Eu não passava de uma criança, né? Naquela época os meninos de 12 anos hoje são espertos e tal, mas eu era um menino meio assim, simples demais, né? Simples demais, não tinha experiência nenhuma com nada. E ali eles saíam, iam para o bar e eu comecei a ir com eles. Aí começou uma parte triste, né, da minha história, porque com 13 anos de idade, por aí, eu já comecei a beber e comecei a beber todo dia. Meu pai era um alcoólatra também, né? Embora muito responsável,
bom pai de família e tudo, mas era um alcoólatra. E eu olhava para o meu pai e falava, não, se ele pode, eu posso também. Infelizmente, né? Comecei a beber Infelizmente muito. era uma referência, né, negativa. Era uma referência Boa negativa. no sentido de ser uma pessoa do bem, mas tinha esse vício que atrapalhava. Era uma referência negativa na sua vida. Justamente. Então eu fui assim. E eu conheci a Antoniette, eu eu tinha 22 anos, né? Por aí a Aniette tinha 16, 17 anos, 16 anos. Começamos a namorar e tudo. E eu nunca tinha falado para ela e não deixava transparecer que eu já era um alcoólatra naquele tempo. Eu já era um alcoólatra. Já bebia muito todos os dias, menos sábado e domingo, que eram os dias que eu ia namorar com ela. Né? Mas depois que eu saía de lá, aí eu virava à noite. E ela nunca percebeu isso, eu nunca deixei passar isso, eu nunca falei para ela, nunca comentei com ela e tudo, né? E aconteceu que até o dia do nosso casamento foi quando ela descobriu que realmente eu era um alcoólatra. Porque no dia do nosso casamento... Quanto tempo vocês ficaram namorando? 3 Eu vou te anos. pedir só para você puxar um pouquinho mais o seu microfone perto de você. Ok. Quanto tempo vocês namoraram? Nós namoramos 3 anos. E ela nunca percebeu? Entre noivado e namoro. Não percebeu. Eu bebia socialmente com ela, né? A gente saía, bebia alguma coisa aqui, ali, mas nunca de ficar bêbado, né? Não saía do normal, né? Tá. Mas daí, quando nós nos casamos, eu cheguei quase 1 hora ou mais de 1 hora atrasado no casamento. No dia do casamento. O noivo que atrasou. Então, é isso que eu ia falar. Em vez de ser a noiva, o noivo que atrasou. O noivo que atrasou. Atrasei quase 1 hora, o padre já estava assim nervoso demais, querendo já sair. Não, vou esperar só mais 5 minutos. Mais 5 e tal. Foi quando eu cheguei. Eu tinha assim uma coisa assim interessante, que eu não era nenhum religioso na época, na área que eu vou dizer aqui. Mas eu cheguei todo de branco, porque toda sexta-feira eu tinha o costume de vestir de branco. Tudo em mim era branco. Tudo. E eu cheguei, nós nos casamos numa sexta-feira, e eu cheguei lá no nosso casamento atrasado. Eu fui fazer uma despedida de solteiro com os amigos numa pescaria, e a balsa que atravessou o rio para nos levar, ela tinha estragado. Nós tivemos que dar uma volta muito grande para poder chegar do outro lado do rio para voltar para Belo Horizonte. Esse eu cheguei atrasado, todo queimado de sol, todo picado de mosquito, esborrachudo, e bêbado. No casamento? No casamento. E a noiva não te abandonou? Dá licença, não me abandonou. Dá licença. Niete, você é igual você, tô para conhecer, viu, Niete? Pois é. Você entende, né? Outra, no meu lugar, acho que eu não suportaria, não. Eu tinha deixado esse cara lá no altar. Pois é. Mas aí começou o drama, uma parte muito triste da nossa história, do nosso casamento. Muito, muito mesmo. Porque aí eu me apresentei a ela como alcoólatra. Na primeira semana nossa, dentro da lua de mel, eu levei 3 amigos meus da faculdade, onde eu estudei, no Instituto Milton Paiva, lá em Belo Horizonte. Eu levei 3 amigos de lá e nós passamos ali um fim de semana dentro de casa bebendo. Foi um terror. Aí ela viu mesmo, né? 3 bêbados dentro de casa. Assim, uma coisa muito triste. E daí em diante, todo dia eu chegava em casa só nas madrugadas. Só de madrugada, bêbado. Assim, e chegava, muitas vezes eu fazia questão de bater na porta ou chutar a porta para que ela acordasse, porque eu chegava caçando uma briga com ela. Eu queria alguém para me brigar, para me discutir. E como ela não falava nada, nunca falou nada comigo. Muitas vezes descia lágrima nos olhos dela na hora que ela me via daquele estado. Eu chegava de madrugada em casa, acordava os meninos com barulho, né, e querendo caçar uma confusão, mas ela sempre teve muita sabedoria, porque ela dizia assim, não foi esse o homem que eu pedi para Deus. Mas ela sabia, dentro dela havia algo muito forte, que haveria um dia uma transformação, uma regeneração, haveria ali alguma coisa ia acontecer na minha vida que ia mudar essa história do nosso casamento. Da nossa família, aliás. Né? Mas o dia a dia era diferente, né? O dia a dia era outra realidade. E na empresa você também se mantinha bêbado ou na empresa você? Não, olha só, é interessante isso. Porque nas empresas que nós tivemos, no banco, por exemplo,
Eu sempre chegava em casa 3, 4 horas da manhã, mas no outro dia, cedo, eu estava prontinho para trabalhar, não perdia dia de trabalho. Eu sou até hoje, muito responsável com o negócio de horário, de trabalho, essas coisas todas, né? Então, nesse ponto, eu sempre fui muito correto, né? Não deixava de trabalhar. Chegava, e os bancários naquela época também, todo mundo chegava de ressaca brava no outro dia também, então ninguém falava nada com ninguém, né? Estava todo mundo ali esperando chegar logo à tarde para começar a beber de novo, né? E aí foi assim. E foi nessa época que você se tornou gerente? Foi nessa época que eu me tornei gerente. Família meio que destruída ali, vida pessoal... Toda desajustada. Mas na sua carreira profissional você estava se destacando. Pois é, destacando. Porque eu já era gerente geral de uma agência do banco, né? Já com aquela idade, naquele tempo, aquela coisa toda, né? Já ganhava bem. Nós tínhamos comprado um apartamento nosso, né? Onde nós morávamos na época e tudo, né? Mas aí eu recebi um convite, sendo gerente de banco, para nós irmos para Goiânia, para poder iniciar um trabalho de consórcio lá. Né? E eu aceitei esse convite. Olha para você ver, tinha uma carreira muito promissora no banco, aquela coisa toda, mas aí bateu aquela vontade de viajar, de começar um negócio próprio para mim mesmo, dentro daquele espírito de empreendedor, né? Aquela coisa toda. Eu cheguei para a Niete e falei com ela desse jeito, Ailton. Eu disse, olha, arruma nossas coisas, porque nós vamos mudar daqui. Vai mudar? Como assim? Para onde? Falei, para Porto Alegre. Nós vamos abrir uma empresa em Goiânia e eu vou para Porto Alegre para começar a abrir filiais desde já. Aí nós fomos para Porto Alegre. E a Niete... Nessa época você já tinha os 3 filhos? Vocês já tinham os 3 filhos? Ou ainda não? Quando vocês foram para Porto Alegre? Não, aí só o Daniel. Daniel. Aí largou tudo aquela carreira de sucesso. Foi pelo banco ou... Não. Larguei o banco. Tudo? Larguei tudo Aí foi tipo uma empresa de consórcio, foi abrir um consórcio? Uma empresa de consórcio. Ali em Goiânia, eu logo, fazendo a parte comercial, eu fui logo abrir filial. Nós fomos para Porto Alegre, começamos ali. Moramos em Porto Alegre. Como foi essa carreira? Deu certo? 2 anos e meio? 2 anos nós moramos em Porto Alegre. Depois de lá eu voltei para Goiânia. Aí fui para Goiânia, Brasília. Tudo pelo consórcio? Sim, tudo pelo consórcio. E viajava muito. Quantas vezes eu subia Belém, Brasília, quantas vezes nós saímos e via ali a construção de Palmas, da capital ali de Tocantins, o início da construção, Gurupi, aquelas cidades da Belém, Brasília, da direita, da esquerda, subia aquilo ali tudo com a equipe de vendedores, treinando vendedores. E nessa época você meio que deixava ela em casa sozinha? Sim, com as crianças. E continuava aquela vida de bebedeira todo dia. Né? Isso foi um tempo muito triste para nós. E quanto tempo durou no consórcio? No consórcio, bom, e daí uma época eu voltei para Belo Horizonte, falei, não, vamos embora para Belo Horizonte. Fiquei pouco tempo em Belo Horizonte, voltei para Goiânia de novo. Eu não tinha assim, tinha uma coisa em mim que não deixava eu ficar parado, sabe? Eu começava um negócio assim, daqui a pouco, não, vamos mudar para tal lugar. E viajava muito, né? Eu saía para o Nordeste todo, para o norte do país, centro-oeste do país. Viajava muito, muito, muito mesmo, para o sul do país. Você ganhou muito dinheiro, então, né? Ganhava muito dinheiro. Mas do mesmo jeito que eu ganhava, gastava. Mesmo jeito. Era muito, mas também gastava muito. Não tinha controle nenhum das finanças, nada. Claro que cuidava da minha família, nunca deixei faltar nada de casa, né? Sempre cuidando bem deles, sempre assim, né? Mas tinha porém, deficiência, tinha esse lado mal, seu, né? que a bebida fazia até com que muitas vezes você maltratava a família. Com certeza. E você deixou o consórcio e já foi para aquele plano de saúde que a gente estava falando? Não. Eu deixei o consórcio, nós deixamos Goiânia pela segunda vez. Eu prometi para ela, vamos para Belo Horizonte, que lá nós vamos abrir um negócio nosso lá e tudo. E ali eu vou ficar lá, eu não quero viajar mais. Se eu não quero beber mais, eu vou juntar forças, eu vou parar de beber. Prometi para ela, fomos para Belo Horizonte, só que todas as vezes que eu prometi, no outro dia eu amanhecia assim, louco para beber. Eu não tinha forças para sair do alcoolismo. Isso é um negócio difícil, né, Ailton? Muito difícil mesmo. Droga, alcoólica, todo tipo de vício, né? Jogos de azar, essa coisa toda, né? Então, nós fomos para Belo Horizonte eu continuei a beber. E ali nós começamos ali uma pequena indústria de chocolate e a coisa cresceu.
né, para shoppings, loja em shopping também, aquela coisa toda, vendendo para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Enfim, era uma empresa de sucesso. Mas meus filhos pequenos, né? Quando o negócio era só meu, eu pensei assim, agora eu posso chutar o balde, né? Olha que cabeça ruim, né? Uhum. Por causa de bebida, né? Vamos chutar. Agora eu posso fazer o que eu quiser, porque meu sócio é minha esposa e ela é comigo, então, né, não tinha um sócio para poder prestar conta, aquela coisa toda. Né? Tinha, minha esposa, mas eu achava que não tinha que prestar conta. Uhum. Então, ela cuidava da parte da parte de criação dos produtos, era como a Cacau Show, como uma loja que nós logo enfrentamos uma concorrência dentro de um shopping que nós abrimos em frente a essa rede de lojas Copenhague. Copenhague, né? Então nós fomos de frente para Copenhague. Já concorrendo. Já batendo de frente já com a maior da época e até hoje muito boa, né? Tipo a experiência lá do sapateiro, né? Você já foi querendo já pegar, buscar esse nível de qualidade. Sim, mas ao mesmo tempo que eu buscava esse nível de qualidade, com produtos de excelente qualidade, de produtos lindos, maravilhosos, né? Com criação da Niete, aquela coisa toda, uma inovação na área de chocolate, né? Aliás, né, outro dia você comentou comigo que a Niete fazia um trabalho manual, né, diferenciado para o chocolate, não era isso? Sim, ela tinha sim. todo um cuidado especial das embalagens, tudo. Sim, Naquele sim. tempo eu acho que ninguém pensava ainda nisso, né? Não. A Copenhague tem muito isso, fala que não vende chocolate, né? Eles presente, né? Vocês já entraram na mesma linha. Sim, com certeza, né? Então aí o que aconteceu? Eu achando que eu conseguia levar bebendo como eu bebia antes, mas agora eu bebia durante o dia também. No shopping ali, praça de alimentação, eu comecei a beber todo dia. No final ali passou o tempo e nós quebramos, nós falimos, né? Perdemos tudo. Foi uma tragédia na nossa vida, né? Porque nós tínhamos uma condição boa e de repente perdemos tudo. Né? Fomos morar de favor em um barracão pequeno ali, né, de 3, 4 cômodos. Inclusive aquele apartamento que vocês tinham comprado, perderam tudo. Tudo. Não ficou nada, não sobrou nada. Nada. Ali nós fomos morar nesse barracão e eu viciado assim, no último furo, vamos dizer. Eu não entrava mais dentro de casa, eu dormia do lado de fora de casa, do barracão ali, tinha um tanque de lavar roupa, eu dormia debaixo dele. Deitava debaixo do tanque ali, com uma garrafa de cachaça, ou seja lá, qualquer tipo de bebida ali do meu lado, e eu passava a noite ali, passava o dia ali, e quando eu saía, às vezes, nem em casa eu dormia do lado de fora, dormia no passeio lá, da rua mesmo, sabe? E, assim, muito triste. E como Meus filhos vendo isso, minha esposa passando por isso, sabe? Dentro daquela dificuldade toda, e eu depressivo, muito depressivo, tentando suicídio, queria morrer, achava que não tinha jeito mais para minha vida. Tinha certeza absoluta, não tem jeito. Eu olhava para aquele estado que eu tinha deixado a minha família, né, e pensava ali, havia uma acusação dentro de mim, nos meus ouvidos. Ele, olha o que você fez com a sua família, né? Olha, você destruiu sua família. Isso para um pai de família, para um homem trabalhador igual eu era, dentro dos papéis que Deus estabeleceu para o homem, né, de ser o protetor, o provedor da sua casa, tinha perdido aquilo tudo, né? Mas uma esposa firme lá dentro de casa, cuidando dos filhos, educando os filhos, né? E ali, e me respeitando, né? Diante de tanta coisa que eu fazia, ela me respeitava, né? Era sempre uma companheira fiel e idônea mesmo ali, junto comigo, né? Então, assim, até que... E demorou muito tempo essa época, Cícero? Foi um tempo... Aliás, foi desde os 13 anos de idade ali. Só fui cada dia aumentando mais. Essa época da empresa, em constituir empresa, fazer crescer a empresa, ganhar muito dinheiro e perder tudo. E quanto tempo durou isso? Durou uns 2 anos, mais ou menos. Se for contar, você já tinha aí, pelas contas, uns 5, 6 anos de casado, mais ou menos, ou ainda não? Não, tinha mais, né? Mais, né? Eu sou meio ruim de data, tá? Por isso que eu pergunto para ela. Nesse período dos chocolates, né? Tudo, a gente tinha 9 anos. 9 anos. 9 anos de casado. Então foram 9 anos lidando com o alcoolismo, né? Aí, Dailton, aconteceu algo assim muito forte na minha vida.
que me marcou muito, marcou toda a minha família, minha esposa, meus filhos. Foi um dia que eu estava ali deitado debaixo do tanque, ali bêbado, sujo, barbudo, fedorento, dormia na rua, não tomava banho, não entrava dentro de casa. Eu não entrava, eu ficava a poucos metros assim da porta da sala de onde eu morava, mas eu achava que não era digno mais de pôr os pés dentro de casa. Achava que minha esposa não gostava mais de mim, achava que meus filhos, eu estava maltratando meus filhos, fazendo sofrer. E estava, na verdade, né? Mas era tudo assim, também a coisa que na nossa mente que passa, né? Então, falar, olha, tira a sua vida, né? Não compensa mais aquela coisa toda. E eu deitar debaixo desse tanque, uma funcionária nossa foi nos visitar, a única funcionária nossa naquela época que ficou até o último dia, até quando fechou as portas da empresa, essa funcionária permaneceu conosco lá. E ela tinha ido lá e tal para poder nos ver e tudo, né? E ela gostava demais da Niete e tudo, embora eu maltratava essa moça na empresa, eu chegava lá, estava tocando música evangélica e aquela coisa toda, eu xingava ela, daí eu falava com ela, vou quebrar esse radinho seu e tal, já tem minha religião, não precisa, você fica falando comigo assim, Jesus te ama, Jesus, eu sei que Deus me ama, né? Já tem a minha, aquelas coisas todas, né, e tal. E nisso ela chega lá. E na hora que a Niete saiu para atender, ela chamou a Niete lá no portão. Quando ela chamou a Niete, eu escutei, conheci a voz dela, eu pensei comigo, ela veio me cobrar, né? Porque os últimos meses de salário dela, os 3 últimos meses, nós não conseguimos pagar. E ela foi fiel e ficou até o último dia com a gente. Nem vale transporte, nem alimentação, nada. Ela foi lá. Dentro de mim eu achei que ela tinha de me cobrar. Mas não, porque eu falei com a Niete, na hora que a Niete passou assim, eu falei, Niete, fala com ela que eu não tenho dinheiro para pagar ela, não. O dia que eu tiver, eu pago. Então, aí as duas se encontraram no meio do corredor e eu escutei ela falando, fala com ele, Niete, que eu não vim aqui para cobrar dele, eu vim aqui para falar do amor de Jesus por ele. E aí? Essa hora, assim, essas palavras dela foi como uma flecha que entrou no meu coração. Mas entrou e bateu forte. Eu falei assim, nossa, pensei assim, esse Deus dela é diferente do meu. Ela tinha todo o motivo do mundo para me cobrar, para vir aqui, me xingar, sei lá, ou ver se eu tenho algum dinheiro para pagar. Agora não, ela veio aqui para falar do amor de Jesus por mim. Aquilo me impactou muito. E eu deitado ali debaixo daquele tanque, falei assim, eu vou ter que ir lá conversar com ela. Porque foi muito forte aquilo que eu ouvi da parte dela. Muito forte. E aí eu levantei, fui lá e tal. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bem? Pois é, eu vim aqui para te fazer um convite. Tem uma reunião hoje, isso era na segunda-feira. Eu estava escornado debaixo do tanque lá. Bêbado. Ela disse assim, eu vim aqui hoje para te convidar para você ir numa reunião de empresários. Eu olhei para ela e falei, Patrícia, empresário? Eu não sou mais empresário, olha o estado que eu estou nele, Patrícia. Olha o estado que eu estou nele, como um julgado na rua ali. E não tem mais condição, eu estou quebrado, falido, Patrícia. Eu falei assim, não, mas vai, porque depois que termina lá, os empresários colocam um monte de oferta de emprego na parede. E quem sabe se eu não consigo um emprego lá. Aí eu falei assim, pensei, eu vou ter que ir lá nessa igreja. Ainda que seja para ela me ver lá dentro um pouquinho, eu dou um tchauzinho para ela, depois eu vou embora. Porque eu não gostava de pastor de igreja evangélica, de crente. Tinha pavor disso. Eu achava que eu ia lá para eles iam tomar meu dinheiro. Não ia. Não gostava, falava mal, criticava. E de repente essa moça vai lá em casa para me convidar para ir numa igreja. E eu aceitei aquele convite dela na hora. Eu falei, não, eu vou hoje. E tal. E eu fui. Na hora que ela saiu, passou pouco tempo, eu falei assim, eu vou, mas eu vou a pé. O pouco de dinheiro que eu tinha, às vezes uma mixaria que caía na minha mão para beber bebida, todo mundo dá, né? Infelizmente, né? Alcoólica, né? E ali eu sempre tinha alguma coisa para me comprar, alguma coisa para me beber, né? Ou nos bar na rua, ou isso, aquilo, aquilo outro. Vem uma pessoa paga, outra paga, né? Senta aqui, né? Aquela coisa toda. E aí eu aceitei o convite dela, Dailton. E fui a pé, não era perto a igreja de onde eu estava. Eu fui a pé
e lá tinha um culto especial para empresários. E havia ali muitos empresários da Donep, que você conhece bem, eu também conheço bem hoje, né? A Donep foi assim, uma coisa muito boa na minha vida e na minha família, sabe, Daí? Boa mesmo. Porque esse culto, esse trabalho começou com empresários, através dos empresários, essa reunião, através dos empresários ali da Donep. E cresceu muito. Mas cresceu muito, tinha muita gente lá dentro. E eu entrei ali, chegando ali a primeira vez, encostei na parede, não tinha lugar para sentar. E eu sentei, fiquei em pé ali, encostado na parede, de frente assim, aonde o Vanderlei Miranda ia fazer a palestra ali, né? Aquele momento ali, aquela pré-eleição ali, né? Mas antes cantou uma música, um louvor. E esse louvor eu nunca mais esqueci dele. Essa canção chama-se Renova-me, Senhor, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado. Tudo que há dentro de mim. E era eu, essa música era para mim, porque eu sabia, eu precisava de mudar. Eu queria uma mudança, mas eu não tinha força para sair. Eu não tinha uma experiência pessoal com Deus para me sair daquilo ali. Eu sozinho não conseguia, por mais que a Niete pedia, por mais que meus pais pediam, por mais que todo mundo falava, você tem que procurar uma força aí, você tem que... Mas nada funcionava. Nada funcionou. Nos Alcoólatras Anônimos chegou aí? Não cheguei aí, não. Mas aí lá dentro aí cantou essa música, e essa música falou muito comigo, porque tudo que tinha dentro de mim precisava ser mudado. Eu só não sabia como. Eu não sabia como que eu fazia. Eu não tinha ideia nenhuma. Para mim, tinha acabado a minha vida. Eu não tinha mais solução. Os meus problemas, para as minhas dívidas, para o meu alcoolismo, vício. E aí, eu sei que logo depois começou a pré-eleição. E tudo que aquele homem falou lá na frente foi para mim. Eu ainda pensei assim, essa menina contou minha história toda, do início ao fim, essa menina contou a história para esse homem. E tudo que ele falou foi para mim. E eu comecei a procurar a Patrícia lá dentro, desde o início, que eu corri o olho em tudo, assim, nem lá a Patrícia foi. Ela não pôde ir. Mas eu fui. E depois de contar a minha história ali na frente, depois de falar profundamente comigo, né, o preletor ele perguntou, quem aqui nessa noite que gostaria de abrir o seu coração e convidar Jesus para entrar no seu coração? Eu fui o primeiro a levantar a mão, daí. O primeiro a levantar minha mão. Eu levantei minha mão e ele falou assim, você pode vir aqui à frente, você que levantou sua mão? Eu fui correndo ali, ó. Correndo mesmo. Eu fui o primeiro a chegar lá, na frente. Quando eu cheguei lá na frente, ele veio e colocou a mão na minha cabeça, assim, e ele pegou e fez uma oração por mim. Naquela oração, eu fiquei livre do vício. Naquele dia, coisa instantânea, assim, ó. Eu não entendia nada do que estava acontecendo ali na frente, não entendi nada. Mas quando eu vi aqueles homens da Donep vindo, que eram homens importantes em Belo Horizonte, empresários bem-sucedidos ali, que ajudavam naquela reunião, na hora que eu vi aqueles homens, que alguns deles, poucos, eu conhecia da televisão, de ver falar em jornal, o dono da loja tal, o dono da rede de lojas tal, é isso, aquilo outro. Na hora que eu vi aqueles homens vindo, Dailton, e me beijando, aquele homem barbudo, fedorento, que não tomava banho, cabeludo, sujo. Na hora que eles vinham, me abraçavam e beijavam meu rosto ali, ó. Foi muito forte para mim. Muito forte. E eu eu não senti gosto de cachaça mais na minha boca. Aquela coisa ruim que fica na gente, anos bebendo, anos, e dias, entra noite, sai dia bebendo. Eu não senti mais aquele corpo ruim, aquela coisa ruim, sabe, aquele olho embaçado, aquele olho vermelhão, embaçado, aquela fisionomia ruim. Saiu tudo na hora, tudo. Eles anotaram o telefone na época que eu dei para eles poderem entrar em contato comigo. E eu cheguei lá em casa, voltei de novo a pé para casa. Cheguei em casa, era quase 1h da manhã.
Quando eu entrei dentro de casa e abri a porta do nosso quarto e olhei para a Aniette, ela olhou para mim, assim, eu acendi a luz e olhei para ela. Tinha tempos que eu não entrava no meu quarto, eu não dormia com a minha esposa e tudo. E ali, na hora que eu vi que ela olhou para mim assim, Dailton, ela falou assim, o que aconteceu com você? Porque ela viu a diferença. O meu semblante era outro, os meus olhos eram outro, minha fisionomia era outra. Eu estava ali sóbrio. Ela olhou para mim, o que aconteceu? Falei com ela, espera aí que eu vou tomar um banho. Eu preciso contar muita coisa para você. Fui lá, tomei um banho, voltei, deitei com ela, fiquei a noite inteira conversando com ela, contando. Você precisa de ver a palavra que veio. Deus falou comigo, eu tive um encontro pessoal com ele. Eu não o vi, mas ele estava lá porque eu fui curado, eu fui transformado de dentro para fora. Agora sim, eu nunca mais vou beber. E eu falei, você tem que ir lá, você tem que ir lá. E passou um tempo, a Aniette foi lá na Donep comigo. Eu passei a frequentar a Donep. É. Falando em Adonep, você conhece esse livro aqui? Ó? Esse é o homem mais feliz da Terra. Esse conta a história da Donep. Eu trouxe aqui justamente para homenagear vocês. Né? Conta toda a história do trajeto da Donep, do Temo Chacaria, que teve também. Foi até, inclusive, uma história quase parecida, né? Ele teve um encontro com Deus e vida transformada, e depois ele viu a necessidade de levar isso para as pessoas, igual você está fazendo hoje aqui. Justamente. Né? E eu quero, nesse momento, falar para você que está ouvindo esse podcast, não é por um acaso. Você está ouvindo esse podcast porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque assim como Deus falou comigo naquele dia, eu creio que Deus está falando com você nesse momento. E eu quero aproveitar esse instante para convidar você para fazer a mesma oração que eu fiz naquele dia, quando aquele preletor, aquele homem de Deus, convidou a todos para pôr a mão no coração e orar com ele. Eu quero te convidar agora, se você puder agora, coloca suas mãos no seu coração e ore comigo dizendo assim, Senhor Jesus, nessa tarde, eu abro o meu coração. E te convido, Senhor Jesus. Entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. E escreve o meu nome. No livro da vida. E me dê alegria. A paz. A salvação. E a vida eterna. Eu faço essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Como foi depois desse momento, Cícero? A sua caminhada? Porque você tinha perdido tudo, você estava numa situação deplorável, né? Sim. E como que foi essa... Você disse que Deus te libertou e transformou, mas isso foi de uma hora para outra? Como que aconteceu? No meu caso, foi de um minuto para o outro. Foi naquele momento ali, onde aquele homem de Deus colocou a mão na minha cabeça e orou por mim, aquele espírito mau, eu acredito que eu era um espírito mau mesmo, que usava meu corpo para poder beber, para poder destruir, para poder caçar confusão na rua, para poder brigar com a minha esposa, com meus filhos, para poder me levar ao alcoolismo e depois me deixar ali na sarjeta. Né? Mas naquele dia, que aquela moça disse para mim, eu vim aqui para falar do amor de Jesus por você. E eu estou aqui nessa tarde ou nesse dia, a hora que você estiver assistindo, eu estou aqui para falar para você do amor que Jesus tem por você. O amor que Jesus te ama. Tem um plano, um propósito na sua vida. Creia nisso. E a sua parte profissional? Como que você se virou disso? Pois é. Depois? No dia seguinte à minha entrega para Jesus, no dia seguinte, isso foi na segunda-feira. Na terça-feira eu fui procurar um emprego. E eu consegui arrumar um emprego. Um dia depois. Eu estava desesperado para trabalhar. A minha vida mudou radicalmente. Aí eu fui trabalhar. O pai da Aniette, o seu Antônio, tinha muito conhecido na área de táxi, porque ele tinha alguns táxis, né, pessoas trabalhando para ele na época. E ele conseguiu um táxi para mim trabalhar. Eu fui ser motorista de táxi por 3 meses. Né? E por 3 meses eu fiquei ali trabalhando num táxi alugado. Pagava a diária dele, começava cedo e ia até 11 horas da noite, todo dia trabalhando, de motorista de táxi. Depois eu fui trabalhar numa loja de uma das pessoas
que me recebeu lá na frente, no dia da minha mudança, da minha conversão, da minha entrega para Jesus. Eu encontrei com ele, perguntei para ele se ele tinha uma vaga lá para me trabalhar com ele. Ele falou perfeitamente. No outro dia eu estava trabalhando com ele. E passou o tempo, já uns 6 meses, 7 meses, né? Eu conversando na porta da loja dele, dessa pessoa que me deu um emprego, estava contando o meu testemunho, como eu estou contando agora para você. Aí chegou uma pessoa, um japonês. Esse japonês ouviu o meu testemunho e ele era dono de uma empresa ele era proprietário de uma empresa de plano de saúde. Uhum. Mas essa empresa eu não sabia, e nem ele me falou na hora, mas essa empresa estava quebrada, falida. Porque ele assumiu essa empresa e eles tiraram todos os clientes dessa empresa e entregaram para uma empresa que eles tinham criado. Quer dizer, mas eles deram essa empresa para ele, para ele tocar essa empresa sozinho, fora do grupo, né? Mas essa empresa tinha uma coisa, ela tinha muitos hospitais. Os melhores hospitais de Belo Horizonte eram credenciados dessa empresa. Os melhores laboratórios, as melhores clínicas, os melhores médicos. Tinha uma rede credenciada muito boa, muito boa. Ele não tinha o comercial, não era a praia dele, mas era a minha. Era a sua. Quando ele viu eu contando essa história no meio da rua, Dailton, olha como é que Deus trabalha, olha como é que Deus faz as coisas. Ele disse para mim assim, olha, você vai trabalhar comigo. Deus falou que você vai trabalhar comigo. Eu olhei assim, né? Pensei, aquele homem japonês, né, ele estava de óculos. E eu olhei e falei assim, não, japonês de óculos deve ser inteligente demais. Todo japonês é bom de serviço. Todo japonês, você olha assim, na escola onde tem um japonês de óculos, todo mundo fala, aquele lá é o campeão, né? Ele sabe tudo, né? Dedicado, né? Eles são muito dedicados e tudo, né? Trabalhadores e tal. Aí eu pensei, agora eu arrumei minha vida, porque ele me deu um cartão, olhei ali, operador de plano de saúde, é minha praia, porque eu fiz isso em Goiânia, no consórcio, quantas vezes, eu era o comercial do consórcio, né? E tal, eu falei, pronto, arrumei minha vida. Né? E arrumei mesmo, mas olha só, aí ele me convidou para ir no outro dia, na hora do almoço, para conhecer a empresa e bater um papo com ele. Eu fui chegando lá, no outro dia, na hora do almoço, e falou assim, Deus falou que você vai trabalhar comigo. Eu falei, então vamos ver, né, se Deus falou com ele. Com você, né? Falar comigo também, né? E tal. Eu cheguei lá e tudo, comecei a conversar com ele, ele me contou a história dele e tal. Eu falei com ele, você pode me pagar no início, pelo menos o que eu estou ganhando lá na empresa de eletrodoméstico e tal, como vendedor lá? Ele falou assim, não. Eu falei, meu Deus, como é que eu faço? Eu vou sair de lá que eu estou ganhando. Já estava pagando fora daquele lugar um aluguel, sim, já estava melhorando minha vida, né? Já estava colocando as coisas de comer dentro de casa, né? Estava cuidando dos meus filhos, da minha esposa, né? Estava muito feliz, ganhando pouco, mas cheio de felicidade, né? Cheio de alegria por o que Deus fez na minha vida. Me tirou daquele buraco, né? Meus filhos todos felizes, a gente indo para uma igreja, buscamos uma igreja para frequentar, para participar, aquela coisa toda, né? E, de repente, ele chega para mim e fala, não tem condição de pagar nada. Mas Deus falou que você vai trabalhar comigo. Ele falou, vamos fazer um negócio, liga para sua esposa. Eu falei, então presta seu telefone. Ele falou, não, meu telefone está cortado. Eu falei, meu Deus, meu telefone está cortado. E aí? Onde é que eu estou entrando, né? Mas ele falou assim, então vai, conversa com sua esposa. Vê com ela. Conversa com ela, explica para ela e vê com ela. E eu estou te esperando aqui amanhã, na hora do almoço de novo. Aí fui para casa, né? Voltei para trabalhar lá na loja, terminou meu horário de trabalho, fui para casa. Cheguei em casa à noite, falei com a Niete. Niete, olha, aconteceu isso e isso, o convite do trabalho que eu te falei, né? O cara lá não pode me pagar nada, é assim, assim, assado. Mas ele pediu para me conversar com você. Aí falei que Deus vai falar com você. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Bíblia. Niete deu uma ideia. Vamos pegar a Bíblia, a gente abre ou eu abro e você põe o dedo, ou vice-versa. Aí pegamos a Bíblia lá, né, Ni? Aí nós abrimos a Bíblia, o dedo, aí a Niete leu. O que estava escrito no versículo? Vai, porque o caminho em que levas está sobre as minhas vistas. Olha, resposta direto. Direto, eu falei, tô indo trabalhar com esse japonês. Eu ainda brinquei com ele, esse japonês parece que ele é do Paraguai, porque o cara tá quebrado, não tem nada. Fala que eu vou trabalhar com ele, não pode me oferecer um salário, não tem um telefone para me ligar para mim, não tem nada, o que eu vou arrumar lá com ele, né? Mas Deus falou comigo naquele dia. Vai, porque o caminho que levas está sobre as minhas vistas. E ali mudou a história daquela empresa, né? Mudou a história daquela empresa. Resumindo,
3 anos, pouco menos de 3 anos, nós fizemos ali quase 100 mil planos de saúde. 100 mil vidas compraram o nosso plano de saúde. E aí, paguei as minhas dívidas você desenvolveu todas. Algumas coisas dentro do plano, não Sim. foi? Que até hoje existe nessa área. Sim, nós fomos inovadores naquela época. Porque nós orávamos a Deus, uma coisa importantíssima na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, é oração. É igual inspiração. Você vai orar e agir, tem que ter uma ação. Né? Tem que ter uma ação. Então, a oração tem esse poder de nós falarmos com Deus e Deus responder. E nós orávamos a Deus para a gente ter um plano barato para as pessoas que não tinham um poder aquisitivo de pagar um plano de saúde bom, mas que fosse um plano bom. E nós começamos a orar a Deus e Deus deu para a gente muitas estratégias dentro daquela empresa. Tudo que nós vemos hoje nos planos de saúde, nós criamos lá atrás em Belo Horizonte. Tudo. A triagem para o atendimento, né? O plano coparticipativo, o plano família, tudo que você vê. Assim, foram mais ou menos 12 coisas assim que veio inovar o mercado. Nós tínhamos concorrentes fortíssimos naquela época, Golden Cross, Unimed e outras tantas, né? E centenas de corretoras vendendo. Passou um ano e meio, todas as corretoras de Belo Horizonte queriam vender só o nosso plano. Tudo. Então, assim, nós crescemos muito, nós avançamos muito. A parte financeira, então, você recuperou tudo? Recuperei comprou... tudo. Nós pagamos todas as nossas dívidas, compramos um apartamento de cobertura, compramos carros novos. E foi, assim, um período muito bom na nossa vida. E a parte familiar? Seus filhos já estavam com quantos anos nessa época? Da Transclínica? Sim, já tinham 8, 9, 10 anos. Né? Foram 3 anos intensos ali de trabalho dentro da Transclínica e tudo, né? E daí, eles tinham nessa idade. O Daniel mais velho já estava com 10 anos. Aí, né? Eu te falei que data não é comigo, adolescente, né? Adolescentes e tudo, né? Mas foi assim. Aí eu tenho essa experiência pessoal que eu tive com Jesus, com o nosso Senhor e Salvador. E virou, tudo foi, mas mudou tudo virou, como se falam aí, tudo maravilhoso, sua vida se tornou maravilhosa ou teve alguns desafios? Pois há uma mudança interna dentro de nós, há uma regeneração de mente, há uma transformação da mente, há assim a bênção de Deus, aquela paz que vem, a alegria. Porque quando nós olhamos para o reino de Deus, aquilo que o Senhor nos oferece através da vida dele, da ressurreição dele, através do Espírito Santo que é enviado para morar em nós, acontece todo um tipo de transformação, mas a vida continua. Sim. Os problemas continuam, né? O que o Senhor faz? Ele nos dá capacitação, Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos dá sabedoria para poder administrar e superar os problemas, as dificuldades desse mundo. E foi muito legal, né, que você contou um pouco da tua história, dos seus filhos. A tua filhinha teve até várias coisas interessantes, né? Você falou com o Roberto Carlos, ela... A Niete conta, porque vamos lá, vamos passar um pouquinho a bola para ela, pode? Tá bom, lógico, as mulheres aqui têm... Como que foi para essa mulher viver tudo isso, suportar tudo isso, depois ter essa vida transformada? Primeiro, parabéns, Niete, pela tua performance. A palavra certa não é performance, mas o teu comportamento de lutar pela tua família, suportar toda aquela dor. Acredito que foi pelos teus filhos, pela tua família. Então, parabéns por ser essa mulher valorosa, viu? Poucas as mulheres suportariam o que você suportou. E a sua família, como estava? Minha família antes, né? Nesse período. Nesse período, né? Então, eu até estava perguntando, a tua filhinha teve vários destaques, né? Teve sim. Então, ela começou a se destacar, né? Apesar de criança ainda, né? Ela tinha 4 aninhos e, assim, teve momentos em que ela saiu na revista Caras, né? Ela foi convidada, uma das convidadas para levar o bolo do Roberto Carlos, né? Num aniversário dele, que ele sempre fez, né? Assim... Então, ela foi convidada para levar o bolo do Roberto Carlos. Que legal. E ela teve momentos, assim, com a Angélica, né? Alguns eventos, assim, que ela teve participação, né?
E, assim, uma menina muito, muito linda, né? Muito carinhosa, né? Assim, bem... Ela se destacava bastante, né? Então, e ela sofria muito também, né? Não só eu como esposa, mas ela também sofria Os filhos bastante. todos Os sofriam, filhos né? todos sofriam, né? Com essa situação de alcoolismo, né? Isso refletia em todos nós, né? Não era fácil. A gente... uma coisa que eu tinha em mim, assim, dentro de mim, eu não queria, de forma alguma, perder meu marido. Uhum. Eu queria minha família, né? Eu queria ter essa referência de uma família, né? Que toda mulher, toda moça sempre sonha em ter uma família, em ter um marido que cuida, que apoia, né? E que abraça mesmo a família, seja o protetor da família, né? E eu sempre sempre sonhei com essa família desde criança, desde menininha mesmo. Então, isso era muito forte dentro de mim, né? E então eu já tinha uma fé dentro de mim, né? Que algo poderia mudar, mas eu também não entendia como, eu não sabia como isso poderia acontecer, né? Eu não sabia como essa transformação ia acontecer, não fazia ideia. E uma das coisas que eu também tinha em mim, que era muito forte, né, nos momentos de alcoolismo, que ele chegava em casa bêbado, chegava, né, totalmente transtornado mesmo, totalmente, quase que inconsciente, muitas vezes. Então, eu não ia perder o meu tempo, não perdi o meu tempo em falar com uma pessoa totalmente que não estava sã, né, em perfeito juízo, vamos dizer assim. Então, eu não... Ou seja, você não ia para aquele embate, né? Você não fica... Eu pensava comigo assim, eu não vou perder meu tempo, Uhum. né? Eu não vou perder de forma alguma o meu tempo em discutir com alguém que não está normal, não está em Em sã consciência. em sã consciência, né? E eu deixava ele na dele, suportava tudo sozinha, né? Aquilo para mim era um sofrimento muito grande, então eu sei o que é uma esposa, né, lidar com esse tipo de situação, né, de alcoolismo mesmo na família, e ela ter que administrar aquilo sem saber o que fazer, né, muitas vezes. Mas eu tinha essa força dentro de mim, que hoje eu sei que é Deus, hoje eu sei que é uma fé, né, mas antes eu não sabia o que era, né, eu sabia do que eu sabia que eu queria minha família, eu sabia que eu queria, né, o meu marido, né, junto comigo, com os meus filhos. Então, isso não foi fácil, de forma alguma, né, lidar A com gente isso. pode até falar que foi um dos milagres na vida de vocês, né? Um dos. Foi, aliás, porque teve vários, né? Teve vários, né? Foi um dos milagres, né? E após a transformação... O Cícero não contou, mas isso é coisa de mãe, né? A gente conversou um pouquinho antes, né, do início do programa, e você falou que o seu filhinho nasceu surdo, não foi isso? Sim, o Rafael, do meio. Nasceu surdo e mudo, 100%. Né? Eu descobri isso, ele já tinha 1 aninho de idade. Né? Como eu te falei, a mãe é a última a saber, a última a descobrir isso no filho, porque a afinidade que a mãe tem com o filho não precisa de palavras, né? Não precisa você conversar ou ele conversar, porque a mãe já sabe o que o filho quer e o filho já entende o olhar da mãe. Isso aí é fato, né? Então, ele nasceu 100% surdo e mudo. E estudava em escola especializada, então, a partir do momento que a gente descobriu isso então, tudo... além do alcoolismo, você também lidava com esse problema com seu filho? Sim. A gente tinha... E na verdade, né, Niete, vamos falar um pouquinho de você. Uma jovem que tinha uma carreira para ser modelo, talvez não tinha tanta estrutura para suportar tudo isso, né? Na verdade, estrutura não. 3 filhos, um com uma deficiência. É verdade, estrutura não. O que eu ouvia muito nessa época de conselhos, né? Vamos dizer assim, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, você é nova, bonita, tem uma vida pela frente, larga ele e vai viver a sua vida, né? Deixa ele, vai viver a sua vida. Mas isso não,
assim, eu não acolhia essas palavras, né? Porque não era o que realmente eu queria para mim. Eu pensava assim, gente, eu vou ser uma pessoa separada, né? Do marido, com 3 filhos. O que eu vou fazer? Não é isso que eu sonhei para mim. Né? Eu sonhei com o marido. Eu acho que ninguém sonha isso, né? Quando casa, ninguém pensa nessa não a situação, mas nessa opção, né? Ninguém deseja ter essa opção. Né? Eu acredito que nenhuma mulher tem estrutura para isso. Nenhuma mulher tem estrutura para lidar, né, tanto com alcoolismo ou com separação, né, toda essa situação. Toda mulher, ela sonha com a sua família. Ela tem um projeto, né? A mulher foi criada para isso, né? Para estar ali como ajudadora do seu marido, né? Como auxiliadora dele e uma administradora mesmo da sua casa, da sua família, né? Então eu acredito nisso. E então eu sei que não é fácil para nenhuma delas. E se não bastasse tudo isso, né, Nete? Ainda aconteceu mais uma tragédia na sua família, não foi? Aconteceu. Com 1 ano depois da transformação, né, do Cícero, né, a transformação que Deus fez na vida dele e, consequentemente, na minha vida, na vida, né, de toda a família do Cícero, né, alguns da minha família também, que todos trilharam o mesmo caminho, né, a partir dele mesmo, né, do testemunho dele. Então, 1 ano após essa mudança, esse momento de alegria, porque realmente a gente está vivendo como uma felicidade tão grande dentro de nós, que realmente, né, isso aqui, ó, que tá aqui, o povo mais feliz da Terra. E nós somos mesmo o povo mais feliz da Terra, né, independente das circunstâncias, né, dos problemas todos que a gente sabe. Exatamente. Mas aí, 1 ano após, né, a minha filhinha de 5 anos, Ana Luísa, que era linda, e era uma criança, assim, totalmente que louvava, que adorava o Senhor, sabe, de uma forma tão, assim, interessante. E ela sofreu um acidente. Nós estávamos trabalhando, né, eu, o Cícero, a gente estava fora trabalhando, e nesse dia ela falou de um jeito muito diferente para mim. Ela falou assim: mamãe, não vai hoje, vai, por favor, não vai trabalhar hoje, fica comigo. E eu não tinha como, eu queria estar ali com ela, mas não pude. E ela falando: mamãe, então, por favor, me leva com você, me deixa ir com você. E eu tive vontade de levar ela, sabe? E aí todos falavam comigo: não pode, Niete, não pode, porque você vai carregar ela no colo, ela, né, desanima de caminhar, é criança e tudo. E acabou que eu deixei ela lá em casa com uma pessoa que cuidava dela, para mim, né, uma babá que cuidava dela. E aí eu saí, mas eu saí muito mal nesse dia, muito mal. Eu fui pra rua, fui trabalhar, e nesse dia eu ficava incomodada, eu ficava com a vozinha dela na minha cabeça, não saía, eu ficava lembrando dela, né? Mamãe, fica comigo, mamãe me leva com você. Aquilo, assim, eu fiquei inquieta o dia todo. Quando eu cheguei em casa com o Cícero, nós chegamos e veio já era uma outra pessoa, uma outra mulher que trabalhava na casa da minha sogra, veio correndo falando assim: a menina caiu. E eu não entendi o que era aquilo que ela estava falando para mim. Menina caiu? Que menina caiu? Né? Eu não conseguia pensar na Ana Luísa, assim. E aí ela falou assim: a Ana Luísa caiu e tudo. E aí quando eu entrei, ela já não estava ali mais. Essa senhora, essa pessoa que cuidava dela para mim, já tinha levado ela para o pronto-socorro, né? Levou ela para o pronto-socorro e ali foi nesse trajeto da casa da minha sogra até o pronto-socorro foi uma eternidade. Uma eternidade mesmo, porque não chegava e eu só pedindo, né? Deus, leva ela, deixa ela comigo, Senhor, deixa ela comigo. E eu fiquei assim o tempo inteiro até chegar. E foi num momento, numa hora de pico de trânsito muito, muito intenso, né? Em Belo Horizonte. Quando chegou lá, já era uma 16h30, por aí, 4h30 da tarde, né?
Nós chegamos lá, as pessoas vieram lá do pronto-socorro, né? Porque chegou uma criança, né, lá naquela situação. E aí, foi um momento, assim, que a gente perdeu o chão, né? A gente não sabia o que estava acontecendo de fato, não sabia como ela ia sair dali, daquele bloco cirúrgico, né? E isso foi até umas 7h da noite. Quando deu 7h, um doutor, né, um médico que estava saindo do bloco cirúrgico, eu peguei ele pelo braço, né, e falei assim: doutor, cadê minha filha? O que aconteceu com minha filha? Né? Você não tinha visto sua filha? Não tinha visto, né? Nem eu, nem o Cícero. Onde está minha filha? O que aconteceu com minha filha? Aí ele só fez assim para mim, assim, ó. Então, assim, foi um momento, assim, muito, assim, sofrido mesmo. A gente não espera, a gente não deseja que pai nenhum, mãe nenhuma passa por isso, né? Por essa situação, porque a ordem natural, né, é que a gente acredita, que a gente espera os pais irem primeiro e não os filhos, né? Então a gente nunca está preparado para perder um filho, nunca. Então eu tinha sonhos, eu tinha projetos, eu tinha ali sonhos mesmo, né, para Ana Luísa, assim como eu sempre tive para o Daniel, para o Rafael também. E nisso foi assim um momento assim desesperador. Foi terrível. Só quem passa, quem sente na pele é que sabe o tamanho dessa dor. É difícil de medir mesmo, né? E a gente... É um momento assim que o coração sangra de tal forma, você não precisa descer lágrima nenhuma, mas o coração, ele sangra de uma forma terrível. Então foi um momento assim mais difícil da nossa vida. Foi a maior experiência que eu tive na minha vida, que o Cícero teve, né, que o Daniel e o Rafael tiveram também, né? Foi essa perda que pegou a gente de surpresa. Uma menina saudável, uma menina linda, uma menina que chamava muita atenção, né? E isso assim nos pegou de surpresa. Mas hoje a gente fala disso tudo, né, de uma forma diferente. No início não foi fácil. No início foi, assim, bem desafiador, bem complicado pra gente. Mas, assim, tudo... A ferida é muito profunda, né? É muito profunda. Mas hoje, assim, nós vivemos, assim, de forma que o Senhor curou essa ferida. Deus curou essa ferida Cicatrizou. mesmo. Cicatrizou. A gente lembra dela. A gente lembra dela, assim, falando, como eu tô falando aqui hoje, de fato aconteceu com ela. Mas, assim, de uma forma que a gente sente uma saudade e aquela esperança do reencontro, Um dia. né? Um dia nós estaremos juntos novamente, né? A gente vai recebê-lo nos braços novamente, né? Que a palavra de Deus fala isso. Ele estará de volta nos nossos braços, né? Aqueles que nós amamos. Então, existe essa esperança e, assim, então isso acalma o nosso coração, aquieta o nosso coração, isso, né, deixa a gente em paz. Ao mesmo tempo de ser uma coisa muito doída, né, traz essa alegria por causa dessa certeza da promessa de Deus, do reencontro. E, assim, foi esse momento difícil. E uma semana depois, a gente, assim, pode não entender muita coisa que acontece na nossa vida, a gente não tem entendimento. Deus sabe todas as coisas, ele sabe por que ele permitiu, por que, né, a forma que acontece, mas ele permitiu também que uma semana depois desse evento, né, com a Ana Luísa, o Rafael, como eu já disse, ele nasceu surdo e mudo. Rafael, uma semana depois, ele ouviu a primeira vez. Segundo a medicina, ele jamais ia ouvir. Ele nunca ia ouvir. Ele não tem os nervos, né, cóclea, né, é o que fornece a audição, né. E aí, então, ele não tem esse nervo, né, para gerar, né, trazer a audição para ele. E com isso, ele ouve,
né? Ele fala, ele tinha as cordas vocais atrofiadas, ele não tem mais, né? Essas cordas vocais atrofiadas. Ele fala, a gente costuma até brincar que o Rafael fala igual um papagaio. Ele fala igual um papagaio, né? E ele fala mesmo, né? Ele conta a casa. Ele tem um sotaque diferente, as pessoas acham que ele é estrangeiro, né? Então ficou essa marca, né? Do que Deus fez na vida dele, né? Do que ele realmente viveu. E foi isso que aconteceu, né? A gente não, como eu disse, a gente não entende. Deus levou uma e trouxe a cura do outro. Né? As coisas de Deus são loucuras para muitos. É verdade. Né, que não creem. Como isso a gente falou aqui, né? Eu acho que esse podcast poderia seguir aqui mais umas 5 horas. Teriam histórias de inspiração. Com certeza. Como eu conheço a vida de vocês, né? Quantas coisas vocês vivenciaram. Depois dessa transformação. Hoje vocês têm uma família linda. Eu não conheço o Daniel. Eu conheço o Rafael. O Daniel é gente boa demais. Você pode mandar Ele tá lá no Canadá? Onde ele tá? Lá no Canadá. Ele, a Mariana, a Manuela, que é a minha princesa maravilhosa. Eu chamo ela de maravilhosa, né? E, assim, uma família muito abençoada. Eles são muito mesmo um exemplo pra gente, né? De servos do Senhor mesmo, de família estruturada. Então, assim, um beijão pro Daniel, pra Mariana, pra Manuela, eu falo sempre pra Manuela, 1000 beijos pra você. Pro Rafa, que tá lá em Curitiba. Pro Rafa, que tá lá em Curitiba agora, né? Ele foi pra lá ontem à noite, né? Mas mãe já sente saudade no primeiro momento, né? Em que vai. E pai também. Então é isso. Que legal ter vocês aqui, ter vocês como meus amigos, né? Meus irmãos. A gente se conhecemos, acho que pouco tempo. Nos conhecemos num jantar da Donep, né? Eu conheci a primeira vez a história de vocês. 7 meses? Foi o ano passado, mais ou menos, na época de agosto, setembro, outubro, nessa. E parece que faz anos que a gente se conhece, né, Cícero? É verdade. Que a amizade aqui. Verdade. E assim, né? Eu conheço um pouco mais da história de vocês nesse pouco tempo que eu já tenho. Quantas coisas Deus usou a família de vocês para abençoar outras famílias, né? Nesse sentido, eu quero até falar para você que está me ouvindo aí, vai ter aqui depois o Instagram da Niete, do Cícero. Eles fizeram um trabalho maravilhoso com famílias que perderam filhos, né? Essa questão de cura, também essa experiência de cura que eles tiveram com o Rafael, outras questões, restauração financeira, profissional, né? Essa família passou assim por uma restituição, resgate, restituição, restauração e renovação, né? Como diz aquela música que você cantou aqui hoje. Você não cantou, você falou, você podia ter cantado, né? Qual? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Para que senão eu choro. Para vocês, eu quero deixar aqui com todo carinho, respeito e amor o livro Inspiração. Vocês inspiram minha vida e tenho certeza que inspira as pessoas que estão em volta de vocês. Então receba aqui com carinho este livro, que possa ser um símbolo de amizade, respeito e gratidão na vida de vocês. Obrigado. Viu? Vocês são lindos. Obrigada. Eu sei que em breve teremos... Você deixa seu autógrafo. Vou fazer. Esse livro tremendo. Tem histórias também de 14 pessoas que umas perderam pessoas queridas, outras perderam empresa, restauraram. Aí tem muitas histórias interessantes. E obrigado, Cícero. Obrigado, Niete, por compartilhar um pouquinho dessa história maravilhosa. Estamos juntos aí numa caminhada aí de negócios. Em breve, novidades, né? Sim. Eu queria que você deixasse, então, aí um agradecimento, uma mensagem final para quem está te ouvindo, Cícero. Aqui, ó. Bom, primeiro quero te agradecer, né, Dailton, por nos receber aqui, né? Esse lugar tão bacana, tão especial, esse podcast que eu assisto todos, né? Sempre compartilho, deixo lá uma mensagem, né? Porque realmente são pessoas que vêm trazer assim uma inspiração para a gente, né?
trazer algo assim, testemunhos tremendos, né? E eu agradeço a você, né, que está nos ouvindo agora aí, né, que participou conosco desse podcast. Ou seja, como o Dailton falou, né, depois vai colocar aí vai lá o endereço do a Instagram. legendazinha com o endereço do Instagram e tudo, né? Se você estiver passando por alguma situação semelhante a essa, entre em contato conosco, né? Podemos te ajudar, ainda que você estiver longe, nós podemos fazer uma live, podemos conversar por telefone e tudo, né? Mas eu e a INS, nós estamos à sua disposição, né? Esse é o trabalho que Deus nos incumbiu, né? Daquilo que Deus fez na minha vida, pode fazer na sua vida e vai fazer na sua vida. Amém. Né? E lembre-se, participe da Adonep. Participe da Adonep. É um trabalho sensacional, uma associação tremenda que, com certeza, o que você vai ouvir lá e ver e participar vai ajudar a transformar a sua vida também. Muito obrigado a todos, né? Que Deus abençoe a todos, né? Obrigado, em nome Deus, de Jesus. amém. Obrigado, Dailton. Niete, agora você deixa uma mensagem carinhosa ali para todas as mulheres que estão te ouvindo, para todas as pessoas que estão te ouvindo. Ah, sim. Então, primeiramente, né, eu agradeço também, né, por esse privilégio de poder, né, inspirar, né, a sua vida através da nossa história, né, de superação. E né, aqui. Ela é tímida, Cícera. Ela é uma mulher tão forte, guerreira, tímida. Pois é. Mas é isso, né? Eu quero agradecer por ter participado, né? E desejo que você também, né, tenha essa história de superação, né? Se você está passando por momentos como esse, né? Como nós vivemos, como nós passamos, né? Não perder a fé, não perder, né, a esperança, né? E crer que você tem um grande potencial dentro de você, né? Para vencer toda essa situação. Obrigado, Niete. Obrigado. Obrigado, Dailton. Fortes emoções, que nem Obrigada. diz o Roberto Carlos lá. Pessoal, hoje foi difícil aguentar aqui, mas eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, que tem nos apoiado nesse trabalho, que tem compartilhado os vídeos. Muito obrigado. Este foi mais um episódio da série Inspiradores, aqui no seu canal Inspira Sucesso. Um agradecimento especial aqui à estrutura e ao Shigotô Espaço aqui, que nos concede esse espaço maravilhoso para a gente fazer os nossos podcasts. Pessoal, até a próxima.